Olá, cervejeiros, sommeliers, entusiastas de cerveja, bem-vindos a mais um episódio do Beer School. Agora tudo no canal vai fazer um certo sentido, né? Vai ter uma relação. Então a gente está no mês da New England, os vídeos técnicos desse mês todos vão ter a ver com a New England e assim por diante nos outros temas, nos outros estilos dos outros meses. Então, esse mês a gente vai tratar alguns temas muito legais mesmo, e dentre eles um que é quase que fundamental para a gente fazer uma New England de forma correta, que é a biotransformação. Você já ouviu falar em biotransformação? É um fenômeno incrível e que é muito legal a gente explorar como cervejeiro. E mais legal que isso, que esse vídeo a gente vai falar sobre biotransformação, mas no próximo vídeo a gente vai falar como hackear a biotransformação. E isso sim pode ter um impacto enorme em a gente fazer surgir aroma do nada. Isso é uma coisa meio clickbait, né? Hackeando a biotransformação. Esse vai ser o título do próximo vídeo. Então vamos entender o que é isso e como que a gente pode aplicar na nossa cerveja. Bora lá? Estou mais uma vez usando as camisas e bonés da Texo, que é a nossa nova parceira. Essas roupas são lindas, então se vocês quiserem dar uma olhada, tá aqui embaixo o Instagram deles e tá aqui embaixo o site deles. Vamos falar de biotransformação. O que é biotransformação? É um termo que é até bem falado na cerveja, né? Mas muita gente não conhece de verdade a fundo ele. A gente está aqui para isso hoje, mas num resumo assim, né? Biotransformação é um termo extremamente genérico. Qualquer ação de micro-organismo sobre um composto que ele acaba virando outro é uma biotransformação. Por exemplo, sendo extremamente rigoroso, né? A levedura ela faz a biotransformação do açúcar em álcool. Mas não é isso exatamente que a gente está falando quando a gente está falando em cerveja. Na cerveja, em outras aplicações, tem outras definições, mas na cerveja, a biotransformação é definida como a ação da levedura em compostos do lúpulo virando outros compostos de lúpulo. Então, basicamente, a levedura ela age no lúpulo, nos compostos de aroma, criando novos compostos de aroma. Ela pode até agir em composto que não é de aroma, criando composto de aroma. E essa que é a sacada, essa que é o ponto-chave da biotransformação. É o fato da gente fazer aparecer aroma onde não tinha aroma, ou fazer aparecer complexidade de aroma onde tinha um aroma muito mais simples. Isso é quase que fundamental para a gente fazer uma New England, porque New England a gente precisa de punch de aroma, e a biotransformação é uma das formas de alcançar ele, e a gente precisa de complexidade de aroma, que certamente a biotransformação é uma das formas de alcançar. Bom, vou explorar bastante o uso de apresentações agora. Eu não tenho vergonha de dizer que eu quase que roubei essa aqui do Daniel Bode, mas na verdade ele me emprestou, está autorizado, então tem os dois slides dele aqui. Então, biotransformação, o que é? A transformação de composto do lúpulo pela ação da levedura. Isso no contexto da cerveja, né? Por quê? Para obter mais aroma ou mais complexidade de aroma. Por que eu falo mais aroma ou mais complexidade de aroma? Porque a gente tem duas biotransformações basicamente. Uma que sempre ocorre, qualquer levedura faz, e uma que apenas leveduras especiais fazem. Levedura, Saccharomyces até era meio assim se fazia, mas vamos explorar lá. A primeira biotransformação, ela é uma biotransformação um pouco mais chata, mas é a de complexidade. O que acontece? A gente tem alguns óleos principais de lúpulo, por exemplo, mirceno, linalol, geraniol, e um desses óleos em específico, o geraniol, ele pode ser modificado para virar outro óleo, que é basicamente o citronelol, ainda pode virar outros também, mas o principal é o citronelol. O citronelol é um aroma bastante cítrico, bastante gostoso, que a gente tem na citronela, por exemplo, só que não é a mesma coisa, né? Então ele não tem no lúpulo, o lúpulo ele não vem com citronelol, só que durante a fermentação, e isso é até uma coisa bastante não explorada ainda, não que não é explorada, não é estudada ainda, não se sabe o mecanismo por como isso acontece, se isso acontece dentro da levedura, se isso acontece em função da levedura ou se isso acontece só em função do pH ter baixado, está um meio mais ácido, mas o fato é, o lúpulo ele não tem o citronelol. E a cerveja final ela tem citronelol, então ocorreu alguma transformação e essa transformação vem, olha, pode olhar as duas moléculas, são muito parecidas, geraniol e citronelol. O geraniol ele dá um aroma de flor para a cerveja, que pode ser bom, que pode não ser, dependendo do teu objetivo. Agora o citronelol dá uma pegada mais cítrica, mais tropical, que é alvo, que é foco das New Englands. Então essa é a primeira biotransformação.
Qual que é o problema da primeira biotransformação? Você perde aroma nela, você tem o aroma inicial não é maior que o aroma final. A diferença é que o aroma final ele é mais complexo que o aroma inicial. Então, primeira biotransformação. Antes de eu avançar, eu acho que vale bastante ressaltar que a biotransformação ela ocorre quando a levedura está ativa. Então ela ocorre principalmente em lupulagens durante a fermentação, que a gente vai fazer na cerveja desse mês. A gente faz a lupulagem durante a fermentação, a gente perde aroma. Por que a gente perde aroma? Porque o CO2 arrasta aroma. Só que o aroma que fica, se a gente tiver essa primeira biotransformação, ele é mais complexo, ele é mais distinto e às vezes mais interessante do que o aroma inicial. Então, nessa primeira biotransformação, a gente ganha complexidade de aroma, mas a gente perde aroma. Agora, dessa primeira biotransformação, eu vou falar super sucinto, só isso porque não é a que mais interessa para nós nesse momento. Posso voltar num vídeo posterior e falar sobre ela, mas o que mais interessa para nós nesse momento é o segundo caminho da biotransformação, porque essa sim, ela cria aroma de lúpulo do nada, uma coisa incrível. Não tem aroma de lúpulo, surge aroma de lúpulo, você usa metade dos pacotes de lúpulo que você ia utilizar e você tem um aroma incrível de lúpulo, que é o caminho da hidrólise de glicosídeos. O que acontece? Falando de forma bem simples, as plantas em geral elas produzem esses compostos chamados glicosídeos, que é a ligação entre uma molécula de açúcar, uma molécula de glicose, e uma molécula importante para a planta. No caso do lúpulo tem um monte de molécula aromática. Então você tem ali um açúcar ligado numa molécula de aroma. A mais comum, por exemplo, é a molécula de açúcar ligada na molécula de linalol. Linalol é responsável pelo aroma cítrico, do citra, do cascade. É um dos principais óleos de lúpulo que a gente tem que se importar e que vai dar características que a gente procura no lúpulo. Então a gente tem uma molécula de açúcar ligada numa molécula de linalol. Existem coisas boas e coisas ruins sobre isso. A primeira coisa boa é que ela não é volátil. Então você pode ferver, você não vai perder ela, você pode passar pela fermentação, você não vai perder ela. Ela não é nada volátil. É um açúcar, o açúcar não vai evaporar. Só que ela não tem aroma. Então se a gente pudesse quebrar essa ligação, a gente ia ficar com uma molécula de açúcar que não ia ter impacto quase nenhum, porque é pouquinho, né? Quando a gente fala de açúcar, a gente está falando em quilogramas dentro da cerveja, e quando a gente está falando em aroma, a gente está falando em miligramas. Então, o açúcar é irrelevante, o que é relevante é só o aroma, tudo bem? Vou até pegar aqui outra apresentação, que ela está bem bonitinha, né? Então a gente tem aqui, ó, acompanhem o mouse. Aqui a gente tem a molécula de açúcar, e aqui a gente tem a molécula de linalol. Elas estão grudadas uma na outra. Então fica a linalilglicosidase, um composto inodoro que é difícil de evaporar, mas que está lá dentro. Então a gente tem um potencial enorme, enorme, enorme de aroma preso no mosto final. Lá quando está fermentando, depois da fermentação, mesmo depois da fermentação, isso fica lá. Agora, o que é a segunda biotransformação? Alguns micro-organismos conseguem fazer uma enzima para aproveitar esse açúcar, eles querem comer esse açúcar, então eles fazem uma enzima que quebra essa ligação e eles comem o açúcar. Só que aí o que acontece? Libera a molécula de aroma. Liberou a molécula de aroma, ela vira aroma de novo, ela passa a ter cheiro, passa a ser volátil e a gente pode aproveitar isso. Então, por meio de uma enzima que os micro-organismos excreta, né, que é a beta-glicosidase, ela vai lá e quebra essa ligação aqui. Isso é uma coisa incrível, vou dar um pouco de spoiler do vídeo que vem. A gente pode fazer isso numa cerveja já pronta, que ela está com pouco aroma de lúpulo, e do nada surgir aroma de lúpulo. É por meio daquele hack de biotransformação. Não é exatamente um hack, né? Mas, bom, tema para o próximo vídeo. Mas o fato é que, para a gente fazer isso, a gente tem que ter uma levedura que produza essa beta-glicosidase. E isso praticamente não existe. Ou seja, na verdade, elas produzem, mas elas produzem em quantidade bem pequena. Então a gente não consegue aproveitar isso. Quem que produz em quantidade grande? Brettanomyces. Brettanomyces, ela tem por característica dar aroma tropical. Não todas as Brettanomyces, né? Mas algumas Brettanomyces, por exemplo, a Brettanomyces cousterci, ela é provado que ela produz em grande quantidade beta-glicosidase. Só que é uma Brettanomyces. E não dá certo, né? Não dá pra gente fazer uma... A gente pode fazer uma Brett New England,
mas uma New England lá, BJCP, estilo 21B, não, a gente não pode fazer isso. E muita gente não gosta de Breta, apesar dela ter um monte de vantagens, mas são aplicações específicas. Então como que a gente pode fazer isso na cerveja normal? Primeira coisa é que algumas linhagens, apesar de ser um pouquinho controverso, elas produzem uma certa quantidade de beta-glicosidase. E o que a gente tem aqui, ó, isso aqui que eu estava doido para testar, a levedura da Lallemand. Vou mostrar para vocês no próprio catálogo da Lallemand. A Lallemand podia me patrocinar, porque eu gosto bastante da Lallemand e eu não conheço ninguém de lá, hein? Então essa é uma levedura que acabou de sair, ela está disponível na Piquiribrium Shop. Ela é a levedura New England Premium Series da Lallemand. E por que a New England ela tem as características que ela tem? Porque tudo convergiu para isso. E a levedura da New England é uma das poucas que tem uma grande quantidade que produz uma grande quantidade de enzima para biotransformação. Então dá uma olhada aqui no gráfico propiciado pela própria Lallemand. Eles têm 3 leveduras que fazem de alguma forma biotransformação. A Belle Saison, levedura incrível, mas a gente usa geralmente ela com pouco lúpulo, então a gente não vê isso, não é o foco da levedura. Essa BRY, que eu não sei o que é, nunca usei, e a New England. Então são as leveduras que mais produzem beta-glicosidase da Lallemand. E por isso elas são boas, ou pelo menos a New England, né, porque as outras vão ter outras características, elas são interessantes do ponto de vista da biotransformação. E aqui eles falam até algumas coisas, algumas coisas bem interessantes. Eles sugerem da forma de fazer biotransformação deles, que durante a fermentação ativa pode não ser tão bom, porque o CO2 ele vai arrastar óleos voláteis de lúpulo. Então eles sugerem daquela técnica de dry hopping que eu adoro fazer, eu já falei diversas vezes aqui no canal, que é colocar no finalzinho da fermentação, quando ainda tem fermentação ativa, quando a levedura está doida para achar comida, então ela vai pegar qualquer fonte de comida e o lúpulo vai ser uma fonte de comida. E ele fala assim, então dry hopping é feito no bem finalzinho da fermentação, onde tem pouca produção de CO2, é uma das formas mais benéficas de socorrer, porque você vai ter menos CO2, você vai ter menos oxigênio dissolvido, né? Igual não vai ser a mesma coisa que colocar depois da fermentação, e você vai ter biotransformação, afirmado pela Lallemand. Não sei quais foram as pesquisas que eles fizeram para chegar aqui, mas eles afirmam que essa levedura pode fazer biotransformação e que isso é relevante, né? Porque se ela falar pode fazer biotransformação, mas não é relevante, nem ia estar aqui. E outra coisa que a gente tem que levar em consideração é que existem lúpulos que têm potencial maior para fazer biotransformação e outros que têm potencial menor. Tem a levedura com potencial maior e com menor, a mesma coisa para o lúpulo. E os lúpulos que têm potencial maior são os lúpulos que têm mais composto de aroma ligado. E aí eu falei, né, que todo mês a gente vai ter um livro de referência, pelo jeito, e pegando aqui o capítulo 10 do livro do Scott Jentsch, do New IPA, ele tem um capítulo só sobre biotransformação. Vou fazer uma leitura meio literal aqui para vocês, onde ele fala quais são os lúpulos que, de acordo com estudos, têm maior potencial de biotransformação. Então ele fala aqui de um estudo de 42 variedades de lúpulo, e nisso daqui eles viram que o amarilo mostrou maior potencial de produção de biotransformação por maior quantidade de ligações glicolíticas, com mais açúcar ligado a compostos de aroma. Então ele tem todo aquele aroma que já é característica dele, amarilo é incrível, né? Mas além disso ele tem um mega potencial de aroma escondido que a gente pode liberar ainda. Aí ele fala que usar uma levedura, né, que tem potencial de fazer biotransformação com amarilo pode ser uma ideia divertida e aumentar, dar um boost no potencial de aroma do lúpulo. E aí ele fala, né, que combinando o amarilo com beta-glicosidase, poderia ter as duas biotransformações, né, e tendo as duas biotransformações, pode fazer ele virar um lúpulo muito mais puxado para lima, para cítrico, do que floral. Então é aquilo, as duas biotransformações ocorrendo ao mesmo tempo, a do geraniol para citronelol e a biotransformação de realmente produzir mais aroma, mais linalol, por exemplo. E aqui ele fala outros lúpulos que podem ser bem interessantes pela grande quantidade de ligações glicolíticas presentes. Então Bravo, Chinook, Mosaic são os que mais apresentaram essa ligação, né? Então Bravo, Chinook e Mosaic também foram 3 lúpulos que apresentaram uma grande quantidade de ligação glicosídica. E ele continua aqui dizendo que outros lúpulos que tiveram bom potencial de compostos ligados, geraniol, no caso geraniol e açúcar, foram o Bravo, o Chinook e o Mosaic.
que então ele poderia ser liberado pela primeira biotransformação, e então pela segunda biotransformação aqui na nossa ordem, né? E então pela primeira transformação serem transformados em geraniol. Então você liberou um monte de aromas que tinham uma pegada mais floral por uma das biotransformações, e pela outra das biotransformações você transformou isso numa parada mais cítrica, mais tropical, que é a característica da New England. Então no vídeo que vem, no vídeo técnico que vem, a gente vai continuar avançando na ciência da biotransformação e a gente vai explorar ela bem explorada esse mês. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhem nossos vídeos técnicos e até o próximo episódio.